Hoje em dia, teorias da conspiração estão muito em alta aqui no nosso país. Dentre elas, uma que ganha maior relevância é a teoria de que a Terra é plana, que você com certeza conhece. Porém, você sabe como que ela surgiu? Neste vídeo eu trago um pouco das origens dessa teoria da conspiração. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, bora lá comigo pro vídeo. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos aqui a Geo Ilustrada e bora lá! Bom, mas o que vem a ser, afinal de contas, uma teoria conspiratória? Como sempre, vamos começar definindo. Teorias conspiratórias são explicações dadas a fenômenos naturais ou sociais com base na crença de que grupos agem secretamente para esconder a verdade sobre os fatos com a finalidade de atingir um objetivo oculto. E são basicamente esses princípios que regem toda a teoria conspiratória sobre o formato da Terra ser plana. Bom, mas o objetivo deste vídeo aqui é trazer para vocês como nasce essa teoria. Então vamos lá. A ideia da Terra ser plana remonta aos períodos da Idade de Ferro e de Bronze, mais ou menos 3000 a.C. E essa crença nessa época era baseada principalmente no imaginário das pessoas, pois ainda não existiam fatos científicos suficientes que fizessem com que as pessoas acreditassem em qualquer outro tipo de teoria. Porém, ainda nos anos anteriores ao nascimento de Cristo, essa ideia foi refutada, pois começaram a surgir fortes evidências de que de fato o formato da Terra era esférico e não plano. Dentre os pensadores que ajudaram a refutar a ideia da Terra ser plana, cabe destaque a Aristóteles e Eratóstenes, que já conheciam a esfericidade da Terra de uma forma bem sofisticada para a época, como oblonga, com o seu eixo leste-oeste sendo mais longo do que o eixo norte-sul. O próprio Eratóstenes, que viveu entre os anos 276 e 196 a.C., construiu um mapa da Terra no qual traçou 7 paralelos e diversos meridianos. E essa concepção de esfericidade da Terra e a criação dos paralelos e meridianos surgiram a partir da observação do céu e dos movimentos dos astros, bem como das sombras projetadas pelos objetos de acordo com o horário do dia e dos meses do ano. Desde então, o fato de o formato da Terra ser esférico e não plano passou a ser cada vez mais inquestionável e irrefutável. Porém, os anos foram se passando e algumas épocas foram reconhecidas por grandes avanços científicos e outras por retrocessos significativos, com destaque para a Idade Média, quando os ideais religiosos passaram a se sobressair em detrimento do conhecimento científico, principalmente no que se refere à cartografia. Então a crença na ideia de a Terra ser plana passou novamente a ganhar força dentro da Europa. Porém, esse debate é extenso e não cabe desenvolvê-lo neste vídeo, então vamos dar um salto na Idade Média, quando acreditar na possibilidade da Terra ser plana não se baseava em uma teoria da conspiração propriamente dita, mas sim no conhecimento empírico e religioso que se tinha na época. Então, se a teoria da conspiração que diz que a Terra é plana não iniciou na Idade Média, quando foi que ela iniciou? E é nisso que nós vamos entrar agora. Mas antes, pessoal, se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like aí para fortalecer o trabalho, isso ajuda bastante. Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito. Se gostou do conteúdo, compartilha aí com seus amigos, tá? Que isso com certeza ajuda muito. Então bora lá, vamos voltar pro vídeo. Então quando foi que de fato iniciou essa teoria conspiratória? Bom, podemos definir que o embrião da teoria conspiratória da Terra plana surge apenas no século XIX, através da publicação do livro intitulado Astronomia Zetética, A Terra Não é um Globo, de Samuel Rowbotham. Acho que pronunciei certo o sobrenome dele. Livro publicado originalmente em 1881. Podemos dizer que dois dos objetivos principais dessa obra eram, em primeiro lugar, refutar as ideias de Eratóstenes, que eu disse lá no começo, e também dar respaldo científico a interpretações literais da Bíblia, no que se refere ao formato da Terra. No ano de 1956, um homem chamado Samuel Shenton criou a International Flat Earth Research Society, com o perdão do meu inglês ruim, que traduzindo para o português ficaria Sociedade Internacional de Pesquisa de Terra Plana. Essa era uma organização pseudocientífica inicialmente com sede em Dover, no Reino Unido, e posteriormente na Califórnia, nos Estados Unidos, sob o comando de Charles K. Johnson. Porém, a instituição até então nunca tinha tido grandes feitos. Ela inclusive tinha encerrado suas atividades em 2001. Então, nesta época, o terraplanismo estava restrito a um pequeno grupo de entusiastas com baixo poder de persuasão. Porém, esse cenário começa a mudar com a chegada do século XXI, através principalmente da globalização e da popularização da internet, onde as informações são difundidas
distribuídas com muito mais velocidade, com pouco ou nenhum controle de qualidade, em plataformas que você conhece bem, como WhatsApp, Facebook e essa que você está utilizando agora, que é o YouTube. É óbvio que a popularização da internet é positiva, todos gostamos de utilizar a internet. Porém, com isso, cria-se o cenário perfeito para a propagação de notícias falsas e teorias conspiratórias, como aquelas clássicas, né? O aquecimento global não existe, vacina não funciona, a Terra é plana e entre outras. Se quiser, inclusive, coloca aqui embaixo qual é a sua teoria conspiratória favorita nos comentários, tá? Brincadeiras à parte, dentro desse cenário que eu acabei de narrar, a International Flat Earth Society ressurgiu como um fórum online em 2004 e foi oficialmente reinaugurada em 2009, com o seu alcance sendo muito impulsionado pelas redes sociais. Tanto é que eles realizaram a primeira Conferência Internacional da Terra Plana no ano de 2017 nos Estados Unidos, e no ano de 2019 teve também a versão brasileira dessa conferência, contando com cerca de 400 participantes. Bom, partindo agora para o encerramento deste vídeo, eu gostaria de trazer algumas reflexões rápidas. Em primeiro lugar, um dado. Uma pesquisa do Datafolha em 2019 aponta que no Brasil 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Isso corresponde a 7% dos brasileiros. Porém, pessoal, isso não se trata de um debate. Não existe qualquer tipo de corrente científica que se oponha à esfericidade da Terra. O que temos são teorias fantasiosas e pseudocientíficas impulsionadas principalmente pelo fanatismo religioso ou crenças pessoais, e não argumentos ancorados à realidade. E por isso, essa teoria da conspiração não pode ser levada a sério. Então era isso, eu espero de verdade que você tenha curtido este vídeo, porque deu muito trabalho para fazer. Se gostou, deixa um like, porque isso fortalece demais, tá? Como sempre, estou deixando aqui embaixo na descrição todas as referências utilizadas no vídeo, certo? Fale aí nos comentários o que você achou, beleza? Até a próxima, falou, valeu!